A não ser que você esteja vivendo numa caverna sem acesso à internet, deve estar sabendo que existe a expectativa da Selic ser reduzida ainda esse ano, reduzindo também a rentabilidade de todos os investimentos que estão atrelados a essa taxa. Eu me chamo Matheus Franco, sou o criador aqui do canal Economia Privada e hoje nós iremos conversar sobre uma alternativa altamente rentável de investimento na renda fixa para que você não fique refém dessa provável queda da taxa Selic. É verdade que hoje em dia estão muito em voga os investimentos atrelados ao CDI e à Selic, visto que essas taxas estão há algum tempo estabilizadas em patamares elevadíssimos. Afinal, deixar seu dinheiro parado num CDB genérico e assisti-lo render mais que 13% ao ano é indiscutivelmente atrativo para o investidor que busca a previsibilidade e segurança da renda fixa. Mas você, como investidor, não pode, de forma alguma, focar apenas no presente e esquecer ou ignorar a importância do histórico passado e também a expectativa futura dos seus investimentos. Afinal, a vida é um filme dinâmico e não uma foto estática. O brasileiro tem fama de ter memória curta, e caso você não se lembre, há pouco tempo atrás, no final de 2020, o CDI rendia apenas 2% ao ano. Diante da alta probabilidade que estamos chegando perto do momento de ver a taxa Selic voltar a cair, te trago hoje o titã imbatível da renda fixa, que historicamente deu uma surra em rentabilidade contra o CDI e tende a continuar assim no longo prazo. Então vê se fica até o final desse vídeo para saber onde você pode colocar aquele seu dinheiro que está parado nos CDBs da vida assim que o Banco Central anunciar a tão esperada queda da taxa Selic. Bem, pessoal, hoje eu gostaria de trazer para vocês o conceito do IMAB5, que é um índice teórico da Ambima que representa a performance dos títulos públicos indexados ao IPCA, ou seja, basicamente o Tesouro IPCA, com vencimento até 5 anos. Se a gente entrasse hoje no site do Tesouro Direto, veríamos que o título público indexado ao IPCA de vencimento mais curto disponível para compra atualmente é o Tesouro IPCA 2029, ou seja, com vencimento em 6 anos. Esse título, portanto, não entraria no índice do IMAB5, que, como eu comentei, leva em consideração a performance apenas de títulos públicos indexados ao IPCA com vencimento em até 5 anos, ou seja, até 2028. Acontece que existem sim títulos mais curtos do Tesouro IPCA, com vencimento em 2024, em 2025 e assim por diante. Porém, os mesmos não estão mais disponíveis para compra no site do Tesouro Direto, já que os títulos ofertados lá são periodicamente atualizados, né? Porém, investidores que compraram esses títulos há alguns anos atrás, quando eles ainda estavam disponíveis para compra, os têm em suas carteiras e lá eles estão performando conforme a rentabilidade prometida. Até aí tudo bem, sem segredo, né? Tá bem, Matheus, economia, finanças são assuntos bem interessantes e eu tô até gostando aí dos conceitos que você tá me trazendo nesse vídeo. Mas eu sou investidor, eu tô aqui para fazer dinheiro, né? Então cadê o pulo do gato? Bem, meu amigo investidor, o pulo do gato é o seguinte: quando você olha historicamente, o desempenho do IMAB5, quando comparado com a Selic ou o CDI, tem sido muito mais positivo. Conforme a imagem que eu estou trazendo aqui para vocês, levando em conta um período cronológico de 2003 até os dias de hoje, esse índice rendeu quase 1000%, contra 648% do CDI. E é super importante a gente sempre pensar nesse longo prazo, nesse histórico que vem sendo construído com o passar dos anos. Porque, conforme mostra essa segunda imagem, que é referente ao desempenho desses dois índices no último ano, nos últimos 365 dias, é verdade sim que o CDI está ganhando do IMAB5 no passado recente, nesse curto prazo. Mas a razão disso é que, como eu já comentei, a Selic está muito alta e a gente sabe que ela não vai continuar assim para sempre. Inclusive, o Banco Central já está dando muitos sinais que o início da sua queda está cada vez mais próximo. Então, pessoal, no longo prazo, que é o que realmente importa, historicamente falando, o IMAB5 tem tido uma performance muito superior à Selic e ao CDI. Então ele seria um ótimo adendo para a sua carteira de renda fixa. Acontece que o IMAB5 não é um ativo financeiro, e sim um índice teórico. Assim como, por exemplo, o Ibovespa, que é o índice das maiores ações listadas na nossa bolsa de valores. Você não consegue comprar, literalmente falando, um índice, já que ele não é um ativo.
Mas então esse vídeo foi uma perda de tempo, Matheus? Seu plano é causar raiva no brasileiro e perder todos os inscritos que conseguiu até agora? Não, né? Claro que não. É verdade sim que você não consegue comprar diretamente um índice, mas existem vários ativos que tentam replicar o desempenho dos principais índices existentes. Assim como o Ibovespa é replicado pelo ETF BOVA11, ou seja, se você quiser ter a rentabilidade do Ibovespa na sua carteira é só comprar esse fundo, também existe um ETF que replica o índice IMA-B5. E que rufem os tambores! O nome desse ETF é B5P211. Sim, senhores, parece nome de Android, mas esse ETF, que pertence ao Itaú e foi criado recentemente no final de 2020, trouxe a oportunidade do investidor brasileiro replicar a performance do índice IMA-B5, com uma taxa de administração de apenas 0,20%, ou seja, exatamente igual à taxa do Tesouro Direto. Mas antes de entrarmos em maiores detalhes desse ativo, como você chegou até aqui nesse vídeo, vou te lembrar para se inscrever no meu canal e deixar sua curtida, que vai me ajudar bastante a continuar com o meu trabalho por aqui. Agora sim, conforme essa imagem retirada da última atualização do relatório do ativo, percebemos que ele rendeu 9,11% nos últimos 12 meses, perdendo para a Selic, mas apenas nesse curto prazo, como a gente já comentou. Também é importante dizer que todo ativo que tenta replicar o desempenho de um índice nunca vai conseguir replicar exatamente com 100% de acurácia a variabilidade do seu benchmark, que nesse caso é o IMA-B5. A gente pode perceber que o relatório traz a informação que o B5P211 rendeu, na verdade, 0,26% a menos que o IMA-B5 no último ano. Mas isso, convenhamos, né, é uma diferença desprezível, quase inexistente. E também, desde o início do fundo, ali no final de 2020, rendeu apenas 0,79% a menos que o seu índice de referência. Então, sim, é um ativo que consegue seguir a variabilidade do IMA-B5 com grande verossimilhança. Além disso, mais abaixo, a gente consegue ver a composição da carteira desse ETF, composto por títulos do Tesouro IPCA com vencimento entre 2024 e 2028. A maior posição comprada está nos títulos mais curtos e, conforme vão aumentando os prazos de vencimentos, vão diminuindo as suas posições. A gente percebe, por exemplo, que hoje em dia o Tesouro IPCA 2028 corresponde apenas a 5,1% da carteira do fundo. Conforme o tempo for passando, a gestão do ETF, nesse caso o pessoal do Itaú, vai atualizando e rebalanceando essa carteira de forma a replicar com a maior exatidão possível o desempenho do IMA-B5. Em relação às vantagens desse ativo, podemos citar que, assim como qualquer ETF de renda fixa, ele tem uma cobrança pré-estabelecida de 15% de imposto de renda no momento da venda. Diferente do que ocorreria se você comprasse diretamente um título do Tesouro Direto, né? Que aí seguiria aquela tabela regressiva do imposto de renda que é tão conhecida do investidor brasileiro. Outra diferença entre o ETF e os títulos individuais ali do Tesouro Direto é que aqui não existe incidência de IOF. Então, no caso de você precisar, por algum motivo, vender com menos de 30 dias, que seria o limite ali para o IOF se tornar completamente isento no Tesouro Direto, aqui não teria nenhum problema, porque não existe incidência desse imposto. Como principal desvantagem aqui do ETF, mas não somente dele, porque esse evento também influencia os títulos individuais do Tesouro Direto, seria a marcação a mercado. Marcação a mercado é um assunto muito complexo que não teria como eu explicar nos maiores detalhes aqui nesse vídeo, né? Porque, enfim, é um tema que merece um vídeo próprio. Mas, bem resumidamente, eu posso te afirmar que, a depender da variação da taxa de juros do país, no curto prazo, o valor dos títulos do Tesouro Direto podem variar tanto para cima quanto para baixo. Vou voltar aqui nessa imagem que eu já mostrei anteriormente da comparação do IMA-B5 e do CDI no último ano, só para exemplificar bem para vocês. A gente pode perceber que o CDI cresce linearmente, já que sobre ele não existe ação da tal marcação a mercado. Mas o mesmo não pode ser dito do IMA-B5. A gente percebe que, apesar dele apresentar sim uma rentabilidade positiva ao longo do tempo, tem alguns momentos que o índice tem uma desvalorização.
Isso aqui é a ação da marcação a mercado. Então, se alguém comprou o índice nesse momento aqui assinalado como 1, por exemplo, e por algum motivo resolveu vender aqui no momento 2, pouquíssimo tempo depois, o investidor teria sim uma perda de capital, mesmo sendo renda fixa. Renda fixa não quer dizer que nunca vai ter nenhuma variação no seu valor, pessoal. Internalizem isso aí na mente de vocês. E é justamente pela marcação a mercado que, apesar do B5P211 ser um excelente ativo para se extrair rentabilidade em renda fixa ao longo do tempo, ele não serve para compor, por exemplo, uma reserva de emergência, já que a gente não pode se dar o luxo dessa variabilidade de preço na nossa reserva, né? Já pensou em alguma emergência você precisar vender parte da sua reserva de emergência e descobrir que nela você perdeu um pouco ali do teu valor? Bem, pessoal, hoje eu trouxe aqui o B5P211 para vocês, que é um ETF que pode ser facilmente negociado em praticamente qualquer corretora, já que ele é um fundo negociado em bolsa, e ele é uma alternativa altamente rentável na renda fixa para substituir investimentos atrelados à taxa Selic e ao CDI, visto que ambos irão muito provavelmente a patamares mais baixos num futuro próximo. Uma outra alternativa de renda fixa que também entrega ótima rentabilidade e, além disso, é totalmente isento de imposto de renda são as debêntures incentivadas e os fundos que investem quase que exclusivamente nesses ativos. Então, se você chegou até esse ponto, vou deixar aqui como recomendado para você assistir em seguida o meu vídeo onde eu destrincho todos os detalhes das debêntures incentivadas e os fundos de debêntures incentivadas, tá bem? Muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir o meu vídeo e até a próxima semana!